de 100 mil crianças. Eu peguei um trecho da pesquisa do IPEA, nesse livro que eu estou roubando furtivamente da Lúcia, e que diz o seguinte: é furto de uso, não é típico. Conforme mostra o gráfico de dados, conforme mostram os dados do gráfico 8, apenas 10,7% das crianças e adolescentes dos abrigos pesquisados em todo o Brasil encontravam-se judicialmente em condições de adoção. A pesquisa foi feita em abrigos que recebem verbas federais, portanto, a massa de abrigos é muito menor do que a massa real. E também, sobretudo, com abrigos em São Paulo, que é um país que se relaciona com o Brasil, aqui perto, São Paulo, que é um país desenvolvido que tem mais organização para a pesquisa que o nosso, porque hoje não há como se dizer quantos abrigos ou quantas crianças abrigadas há no estado do Rio de Janeiro, o que é uma vergonha. Né? Quer dizer, então, em São Paulo há uma condição maior de realização de pesquisa do que no Rio de Janeiro, que os dados são bem mais empíricos e muito mais desesperadores, por falta de organização. Portanto, 10% encontram judicialmente condições de adoção. Ah, ótimo. Então, portanto, os outros 90% devem ter relações com suas famílias e essas reintegrações são tentadas. Porque fala, o abrigo deve zelar pela manutenção do vínculo. O abrigo deve zelar pela manutenção do vínculo para a criança voltar para a família, porque ela tem direito constitucional à convivência familiar. Não é manutenção do vínculo de uma mãe sócia-atleta que põe a criança lá e vai vir de 2 em 2 meses e para de visitar quando ela começa a perder os dentes, porque ela perde o encanto, e a partir daí se coloca a culpa, como diz lá o doutor Sintra, corregedor de São Paulo, lá, fala o seguinte: o problema é o adotante brasileiro, porque o adotante brasileiro é preconceituoso, só quer crianças brancas de tenra idade. Isso é uma inverdade. Cada vez mais, o movimento nacional pela adoção tem conseguido ampliar o perfil do adotante brasileiro. O crescimento das adoções interraciais e tardias é gigantesco, de grupos de irmãos, crianças com deficiência. Há um grupo de apoio à adoção em São Paulo exclusivamente para crianças com deficiência, cuja advogada é negra, não podia entrar no fórum, negra e cega, que não podia entrar no fórum porque o cachorro não era aceito, mas o cachorro era o guia dela e tinha que entrar, foi uma confusão. Mas, enfim, o adotante brasileiro é culpado pela inércia do Ministério Público e da magistratura, que não tem cuidado com esse grupo que está varrido para debaixo do tapete da sociedade. E é necessário que isso seja gritado. É necessário que isso seja revertido para que o promotor de justiça de infância e juventude pare de fazer o serviço do Conselho Tutelar e faça o seu. Maior, mais grandioso. Portanto, a situação, quando se lê um dado desse, continua aqui. A grande maioria, 10% não disponíveis para adoção, o que diz a pesquisa? A grande maioria, 83%, estava diante do paradoxo de ter uma família que, na prática, já abriu mão da responsabilidade de cuidar dela. Ao cuidado. Já abriu mão da responsabilidade de cuidar dela. Em seu significado mais amplo, mas que, mesmo assim, ainda é juridicamente responsável pelos filhos que vivem no abrigo. Então, é sobre essas crianças que nós estamos falando. E por que nós temos que traumatizá-las por anos a fio para efetivamente chegar à conclusão que a adoção é necessária? Bom, já que ninguém quer mais esse lixo, que completou a idade, etc., é improvável a restituição, a reintegração dessa família, agora vamos destituir o poder familiar. Em Niterói, nós estamos contando uma história, através do grupo de apoio à adoção, que está aqui representado pelas voluntárias do Quintal da Casa de Ana, que, em parceria com a Petrobras, através de um concurso, porque toda vez que eu falo isso aqui, vem alguém e pergunta, mas como que a Petrobras está dando esse dinheiro? Tem que passar pelo conselho. Tem sempre aquelas pessoas bloqueadoras das inovações que só pensam em trazer paralisação para as conquistas sociais. O Quintal da Casa de Ana participou de um concurso público aberto para o Brasil inteiro, com 4.000 projetos de cunho social, e foi escolhido o seu projeto, entre mais 75, apenas 75 entre 4.000, para escrever a história de vida e fazer o estudo social de cada criança abrigada em Niterói. As 300 e tantas crianças abrigadas em Niterói. Que, pela primeira vez, uma cidade desse porte, que é uma cidade média, terá isso feito com todas as crianças ao mesmo tempo, ou seja, num só processo de pesquisa, né, que essas crianças terão esse estudo social feito para poder embasar as medidas do Ministério Público
para trazer uma grande informação sobre o que é a caixa preta dos abrigos, que o doutor Oswaldo está abrindo em São Paulo. Descobrindo as atrocidades que se cometem em abrigos, e abrigos ótimos e abrigos ruins, mas a atrocidade maior que é o abandono. E eu acho que dando uma colaboração decisiva para o Ministério Público, que é parceiro nesse projeto, como também o juizado lá é parceiro nesse projeto. Portanto, quer dizer, são soluções possíveis, mas é necessário que a instituição se prepare e tenha um número de promotores suficientes. A magistratura vive investindo em juizados especiais. E esse investimento em juizado especial se faz porque ela quer cuidar do consumidor, que era lesado, comprava um sapato, a taxa judiciária que ele ia propor ação porque o sapato estava descosturado custava mais do que o sapato. Ou ele era lesado por uma grande empresa de energia ou grande empresa de telefone, etc., e não tinha como dar vazão a essa lesão. Então, se criaram os juizados especiais cíveis que tiveram o mérito de pegar essa demanda reprimida e mostrar para a sociedade como que essas pessoas eram exploradas e que agora elas têm um meio de manifestação. Isso é relevante, é um cuidado relevante da magistratura. Mas, mais importante do que isso, e sem nenhum investimento de monta, é a infância e juventude. É tratar da criança, porque nós estamos tratando lá dos direitos disponíveis do consumidor, que são importantes, mas são menos importantes que a vida humana abandonada e amontoada, tratada como coisa. Portanto, o que nós temos clamado no movimento nacional dos grupos de apoio à adoção, que não defendem a adoção pela adoção em si, como apenas os pais adotivos, mas defende as crianças institucionalizadas. Defende a reintegração familiar, e o Quintal da Casa de Ana tem um programa de reintegração familiar, quando ela é possível, e quando ela é possível, ela é necessária, mas não se paralisa. O movimento não se paralisa pela demagogia institucional que de certa forma, entorpece corações e mentes com explicações genéricas, como da pobreza. Uma injustiça com 98% das pessoas pobres do Brasil que criam seus filhos nas maiores dificuldades, diante dos maiores desafios. Criam seus filhos com afeto e tenham cuidado. Para aqueles 2% das pessoas que não têm família, meninas de 22 anos que têm 5 filhos, essa é a família biológica que nós estamos tratando, dos grupos de irmãos que vão lá com a mãe louca, né? Daquele que o pai queima vivo, que joga na lagoa, que põe dentro da lata do lixo. Essas reintegrações que nós vamos fazer para a criança voltar para o abrigo depois com o cigarro queimar nas costas, porque nós temos. Veio um plano nacional de convivência familiar muito bom, mas em 27 pontos lá ele fala a adoção, a última hipótese, excepcionalíssima. De certa forma, a análise psicológica do discurso prevê que as pessoas querem que os pobres que abandonaram seus filhos amem seus filhos. O politicamente correto é eu entender que eles amem seus filhos. E se eles não amarem os seus filhos, eu me suicido. Essa é a postura desse pensamento que quer ver na falta de amor um problema institucional de falta de política pública. Eu não estou dizendo que existe política pública maravilhosa, eu estou dizendo que elas faltam. Há pessoas que abrigam porque estão passando por casas desabadas, desestrutura familiar momentânea, mas uma grande gama, 83% aqui na pesquisa do IPEA, e aqui a pesquisa já não é mais dado completamente de impressões pessoais, 83% já não tem mais essa convivência. E o que nós estamos fazendo? Que nós estamos destituindo em multirões esse poder. Por que nós não estamos investindo isso na magistratura e no Ministério Público? Com a real prioridade, com o cuidado que essa gama de pessoas que está lá, que não põe fogo em colchão, não faz rebelião, não sequestra monitor, não tem lobby para corromper parlamentar corrupto. Porque como que eles vão reivindicar? Quem tem feito isso são os pais adotivos brasileiros através dos grupos de apoio à adoção. E que querem respeito. Não querem ser tratados como preconceituosos. A magistratura, através da AMB, veio com um programa, um grande concurso de adoção, muito interessante, veio propor um diálogo para ampliar o perfil. Venha propor o diálogo, é muito bem-vindo nesse diálogo, já não era sem tempo sentarmos todos para esse diálogo, mas um diálogo para que ela possa ouvir
o que a sociedade civil organizada tem feito para essas crianças abrigadas e qual a nossa preocupação em relação a elas. Então, dentro desse cenário, nós defendemos, eu já me encaminho para o meu encerramento, que cada criança abrigada tem um direito fundamental negado, que é a convivência familiar prevista no artigo 227. Se ela tem essa convivência familiar negada e cresce emburrecendo, cresce em desamor, Dr. Bauer tinha aqui no Ministério Público uma foto de cérebro de criança abrigada e uma foto de cérebro de criança criada em família para mostrar os pontos negros que ficam. Se ela não tem direito à família, é porque se ela não tem esse direito respeitado, o direito é fundamental, a dignidade de sua pessoa humana está sendo prejudicada. Então, nós estamos tocando em dois pontos cruciais da Constituição Federal. Quem é o guardião do direito individual indisponível no Brasil? O Ministério Público. Está lá no artigo 127. Nós somos responsáveis pela tutela do interesse individual indisponível desses grupos que nós defendemos, os idosos, né, a infância, etc. Bom, se esse direito é fundamental, se afeta a dignidade humana, se ele está sendo sonegado, a única solução é instaurar um procedimento investigatório para cada criança abrigada. A falta disso é uma prevaricação institucional imperdoável. E é esse ponto que nós queremos chegar. A cada criança abrigada, um procedimento, um inquérito civil, que foi criado lá para a tutela coletiva, e eu exerço ele lá no meu trabalho na Promotoria de Meio Ambiente, mas esse inquérito civil, como grande instrumento de investigação do Ministério Público, e aqui nós temos uma súmula no nosso Conselho Superior do Ministério Público que nos obriga a arquivar perante o Conselho, inclusive, os procedimentos individuais. Ou seja, quando nós decidimos não propor alguma ação na tutela de um interesse individual indisponível, submetemos ao crivo do Conselho através de um duplo grau de atribuição obrigatória, como fazemos quando arquivamos lá as causas gerais, as causas de interesse difuso. Aqui nós temos que fazer isso com o direito do idoso, com o direito da infância e juventude, individual, porque é sério demais para que o promotor seja juiz único da propositura daquela ação. Ele tem que submeter esse arquivamento ao Conselho Superior. Portanto, tem que ser um inquérito civil, porque ele é o instrumento hábil para ser controlado pelo Conselho Superior. E eu acho que nós estaríamos dando um passo gigantesco no sentido de demonstrar o cuidado institucional que está faltando hoje. Então, acho que hoje nós temos que fazer um chamamento às instituições e perguntar que cuidado físico, que manifestação material de trabalho nós teremos para mostrar que, realmente, além do discurso, nós temos afeto por essas crianças. Muito obrigado.